Paz, Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus, para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Mateus, capítulo 7, verso 7. Vamos orar ao Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos e omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal. Guarda a nossa família, guarda a nossa entrada e nossa saída. Guarda nossos filhos, nosso cônjuge, nossos bens, em nome de Jesus. Senhor, apresentamos o nosso dia diante de Ti. Apresentamos as nossas petições, Senhor. Pedimos perdão das falhas, pensamentos e omissões. Guarda e livra-nos, Senhor. Pai, repreende toda a fúria do inimigo, em nome de Jesus. Amém. Tem um serzinho aqui de 4 patas perturbando. Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Mateus, capítulo 7, verso 7, diz assim: Pedi e ser-vos-á dado. Então, nós temos que pedir, né? Deus está dizendo que se nós pedirmos com sabedoria para Ele, Ele vai nos dar, em nome de Jesus. Então, nós temos que pedir, né? E ver se os nossos pedidos estão segundo o coração de Deus. Não é qualquer pedido, né? Não pensa uma pessoa sem sabedoria ir lá e pedir uma destruição de um casamento, de algo assim. Deus, Ele não se agrada. Então, pedir e ser-vos-á dado, mas é para pedir com sabedoria. Procurai e achareis. Pode ser que você vai pedir, de imediato Deus não vai te dar, porque é necessário intimidade com Deus, uma busca diante do Senhor. E Ele disse, se nós procurai e achareis. Então, se nós procurarmos a resposta no Senhor, se ela não vier de imediato, nós vamos achar. Ele vai nos mostrar. E às vezes tem uma indecisão para tomar alguma decisão na tua vida, você está indeciso, né, não sabe qual caminho tomar, então é necessário o quê? Procurar essa resposta do Senhor. Você vai pedir para Deus e vai procurar no Senhor, para saber qual é a vontade dEle. Então, não desista, não peça e fala, Deus não falou, vou decidir. Vamos procurar qual é a resposta do Senhor nele, na intimidade com Ele todos os dias. Né? Então, se nós procurarmos, nós vamos achar, Ele dizia, achareis. Clamai, nós temos que clamar a Deus, Senhor, eu quero fazer isso, eu quero, né, tomar essa decisão, eu quero essa resposta, eu preciso do Senhor para estar no centro da minha vontade. Qual é a tua vontade para a minha vida? Então nós temos que clamar e se abrirá. Então nós temos ali uma segurança de Deus, de que se nós fizermos tudo isso, nós vamos obter uma resposta. Então nós temos que estar clamando, isto é, estar com intimidade com o Pai, ter intimidade com o Paizinho querido. Todos os dias nós nos lançarmos diante do Senhor. Então, diante de muitas decisões que nós temos que tomar, né? A vida adulta, ela todos os dias nos coloca diante de decisões para nós tomarmos na nossa vida. Nós temos que buscar no Senhor a resposta. Nós temos que, né, pedir a Deus resposta para todas as coisas da nossa vida. E seja qual for a resposta que Deus lhe der, essa é a melhor. Pode parecer aos teus olhos que não é bom, mas aquilo que vem de Deus é bom, porque o que é de Deus nos traz paz, nos traz segurança. No princípio pode parecer que não seja bom, mas quando é Deus que fala, Ele garante. Então, se você pedir para Deus algo, vai ser dado. E se de imediato não vier, procurai a resposta no Senhor. Então você vai achar essa resposta, né? E clamai a Deus, porque vai se abrir para você a visão de Deus para a tua vida, vai abrir para você aquilo que Deus quer derramar sobre a tua vida, sobre essa situação, sobre essas decisões que você tem que tomar. Então, seja qual for, porque todo aquele que pede, recebe. O que procura, encontra, e ao que clama, se lhe abrirá. Então, nós temos o entendimento que quando nós voltamos o nosso coração sincero a Deus, inteiramente ao Senhor, Ele pode fazer por mim e por você. Você pode estar olhando e vendo situações em que você não consegue tomar nenhuma decisão. Às vezes a porta aí financeira está emperrada. Então clama a Deus, pede a Ele ajuda, pede a Ele um renovo, pede para Ele uma nova experiência, algo inédito, algo poderoso. E continua a buscar, procurar nele, né?
Então, quando nós pedimos, nos é dado. E muitas das vezes, depois que nos é dado, a gente esquece do Senhor. Muitas pessoas esquecem de Deus. E aí as coisas começam a ficar bloqueadas novamente. Então, quando Deus nos dá, nós temos que continuar ainda procurando Ele, procurai a Ele, né? E nós vamos achar todos os dias o favor dEle. Então, quando nós buscamos nele qual é a vontade dele para mim e para tua vida, ele derrama sobre nós. Eu tô achando engraçadinho que ela vê que eu tô lendo a palavra, ela, minha cachorrinha, fica quietinha olhando. Ela tá doida pra ir lá pra fora, mas ela sabe que eu não posso parar. E ela tá aqui respeitando. Então, no nome de Jesus, ó, porque todo aquele que pede, recebe. E o que procura, encontra. E ao que clama, se lhe abrirá. Então, quando nós não nos distanciamos de Deus, então quando Deus nos dá, nós temos que continuar procurando Ele, né? Continuar procurando nele o favor, a resposta, as decisões. E muitas das vezes o ser humano é assim. Deus fala e depois ele deixa de ter intimidade com Deus. Ele fica com a bênção e esquece o dono da bênção. Então, que nós venhamos entender. E se nós recebemos, né? O que pede, recebe. O que procura, encontra o favor de Deus. E o que clama, se lhe abrirá o entendimento. Então, Deus, Ele quer que nós venhamos ter entendimento de que nós temos que ter intimidade com Ele em tempo e fora de tempo. E tem coisas que Ele não vai nos dar porque nós não estamos preparados, não estamos amadurecidos, nós não estamos, né, ali na posição de receber a bênção e permanecer diante da face dEle. Então, que nós todos os dias, primeiro, venhamos pedir a Deus para cada dia mais nós estarmos nele e ele em nós, para que nós não venhamos nos perder no meio do caminho. E todas as vezes que nós procurarmos o favor dele, nós vamos encontrar. E, né, e toda vez que nós clamarmos a ele, vai se abrir, né, ele vai estar atento às nossas orações. Verso 9 diz, ó, e qual dentre vós é homem que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Então, o ser humano, nós fazemos qualquer coisa pelos nossos filhos. Hoje de manhã mesmo a minha oração foi, né, para Deus me favorecer, me dar graça, me abençoar, para eu poder fazer algo para minha filha, né? É algo assim para ela. E então nós, pais, sempre estamos primeiro colocando nossos filhos em primeiro lugar, né? Nós pensamos primeiramente nos nossos filhos. E é assim Deus, ele nos coloca em primeiro lugar, porque ele nos ama, ele nos criou para sermos família dele, para sermos filho. Então, ele, se nós pedimos a ele, ele não vai nos dar pedra. E aquilo que Deus nos dá é bom. Então, por isso, quando nós não entendemos a resposta de Deus, nós temos que clamar. Então, vai abrir o nosso entendimento para que, olha, Deus não fez agora, não fez desse jeito, ele fez de outra forma, porque do jeito que eu estava pensando, é um jeito humano. E Deus está vendo lá na frente, ele vê algo muito maior. Ele vê algo muito poderoso, que nós possamos ser dependentes deles a todo tempo. Que nós venhamos ser dependentes do trono da graça de Deus, sem religiosidade, sem, né? Porque nós temos livre acesso ao Pai. Não é aquele que tem favoritismo, mas é aquele que tem intimidade com Deus. Né? E tem pessoas que não têm esse entendimento, que ela acha que ela tem que pagar um preço para ter o favor de Deus. E não, é de graça, Jesus conquistou tudo por nós naquela cruz. E conforme nós pensamos, nós cremos, nós confiamos, assim vai ser feito na minha e na tua vida. Então, que nós possamos declarar, né, no nome de Jesus, que todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né, independente da nossa visão olhando, parece que não vai ser bom, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É porque Deus está no controle da minha e da tua vida. Então, tem coisas que o nosso coração é enganoso, a gente quer, e Deus, ele nos direciona para aquilo que ele quer, que ele sabe que é bom, que vai ser bom, que vai edificar, né? Verso 10. E se lhe pedir, ó, e se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Então, nenhum pai vai fazer isso com o filho. E Deus não vai fazer isso conosco. Nós pedimos para ele um peixe, ele nos dará algo ruim, algo, né, mal. Não. Então, se nós ali tivermos um entendimento de que tudo que Deus, que nós pedimos a Deus, tem um tempo certo para acontecer, né? Tem um tempo. Então, nós temos que mostrar que
realmente nós estamos confiando nas decisões de Deus para mim e para a tua vida. Nós estamos confiando no direcionamento de Deus para nós, mesmo quando parece que dói em nós. E o que nós aprendemos é que muitas coisas que nós pedimos, depois lá na frente a gente fala, Senhor, ainda bem que o Senhor não ouviu, ainda bem que o Senhor não me atendeu, ainda bem que o Senhor, eu não estava preparada, eu não estava moldada, né? Eu estava sendo lapidada pelo Senhor, estava doendo em mim, eu não tinha maturidade. E é lindo, né? Quando a gente olha e fala, Senhor, ainda bem que tem respostas de orações que o Senhor não cumpriu quando eu lhe pedi. Porque hoje eu olho e vejo que não tem sentido, hoje eu olho e vejo que não era da tua vontade, né? E ele nos conhece hoje, e ele sabe do nosso amanhã. Ó, pois se vós sendo maus, nós, né, seres humanos somos maus, temos uma natureza má, sabeis dar boas coisas a seus filhos. Nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. Quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então o Senhor, ele só nos dá coisa boa. Talvez você olhe e fale, Senhor, eu tenho pedido algo, clamado, o Senhor não tem feito. Porque Deus sabe que isso não vai ser bom para você. Porque Deus sabe que isso não vai edificar a tua fé. Ele sabe que às vezes isso vai te afastar dos caminhos dele. Então Deus, ele sempre, como Paulo, né? Paulo sempre ali tinha um espinho na carne. Ele tinha intimidade com Deus, Deus revelava coisas a ele e sempre tinha um espinho na carne. Vinha um ali enviado de Satanás para esbofetear Paulo, para, né, afrontar Paulo. E quantas das vezes é assim na nossa vida, né? Às vezes você tá fazendo bem, até tá ali, né, levando algo até de Deus e a pessoa insiste em te alfinetar, né, de te esbofetear, de te menosprezar, mas é Deus nos mostrando, olha, você precisa ser lapidado nisso, a honra e glória é minha, não fique triste, você está fazendo para o reino. E é mais ou menos assim quando Deus diz não, né, para nós em algumas coisas. A pessoa quer algo grandioso, poderoso, quer conquistar, esse ano eu quero fazer. E nós temos que continuar ali pedindo, Deus, me molda, me capacita, que eu esteja no centro da sua vontade, que as bênçãos do Senhor na minha vida não me afaste da tua presença. Eu não quero, se for para me afastar, mas eu quero estar preparada e madura para receber tudo aquilo que o Senhor tem. Porque Deus nos fez não para sermos escravos, mas para sermos livres, livres para usufruir de tudo que Ele conquistou por nós naquela cruz. Nós não somos chamados mais escravos, mas somos chamados filhos de Deus. Então, nós temos livre acesso às coisas de Deus. Nós temos livre acesso a tudo aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz. E Ele disse que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E nós temos que tomar posse de toda a abundância que Deus tem, mas que nós venhamos primeiramente estar totalmente, inteiramente conectados ao Pai. No nome de Jesus. Né? Que nesse dia que Deus fez para nós hoje, você já agradeceu pela tua vida? Você já agradeceu por ter acordado? Você já agradeceu porque você tem as suas decisões para tomar no dia de hoje? Mas, contudo, você tem um favor e a graça de Deus te ajudando, te direcionando? Se não, logo após esse vídeo, por favor, dobra o seu joelho, agradeça a Deus, peça para Ele estar no centro da tua vida, para Ele te direcionar, né? Quais as decisões você tem que tomar segundo a vontade dEle, em nome de Jesus. Amém? Então lembre-se, tudo que nós pedimos a Deus, com sabedoria, Ele nos dá. E se Ele não dá, Ele pede para nós procurarmos a resposta. Por que Ele não está dando? Por que ainda não chegou? E nós vamos achar essa resposta. Nós vamos achar o favor dEle. Nós vamos procurar ter intimidade com o Pai. E quando nós clamamos, nos é aberto. Quando nós clamamos a Deus, nos é aberto o entendimento de qual é a vontade do Pai para nós. Então, lembre-se, se o homem, sendo um homem mau, ele quer dar boas coisas aos seus filhos, nosso filho pedindo pão, nós não vamos dar pedra. Pedindo peixe, nós não vamos dar serpente. Quanto mais o nosso Deus. Quanto mais o Pai poderoso e santo. Então, se nós, sendo mal, damos coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus, Ele dará bens aos que lhe pedirem. Então, o Senhor só dá coisas boas para nós. Que você possa entender que você tem livre acesso ao Pai. Então, ore,
no nome de Jesus. Dobra teu joelho e fala: Deus, no nome do Senhor Jesus, eu preciso da tua ajuda, do teu favor. Eu preciso da porta aberta, eu preciso da providência, eu preciso disso. Fala com o papai, o teu Abba Pai, no nome de Jesus. Amém? Você tem um pai que não te abandona. Você tem um pai que ele não retrocede em estar a teu favor. Você tem um pai que está todo o tempo. Então veja, muitas das vezes a gente não pede porque nós não recebemos, porque nós não pedimos. Ou quando pedimos, pedimos mal. Então que nós venhamos pedir para o Espírito Santo de Deus nos ajudar a fazer essa oração no nome de Jesus, né, diante do Senhor. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas peça ao Senhor. Vamos orar? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, eu peço, Senhor, venha a favor do meu irmão, da minha irmã, repreendendo todo o mal, Senhor, tirando tudo aquilo que não é de ti, que eles venham fazer a oração deles no dia de hoje, segundo o teu coração, segundo teus princípios, Senhor. Meu Pai, que nós venhamos estar preparados, Senhor, para receber tudo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, porque conquistado já está, porque o Senhor já fez por mim e por todos aqueles que creem em ti, Senhor. Pai, que a nossa fé esteja no Senhor, que seja feito segundo a fé do meu irmão, da minha irmã, que seja feito segundo a nossa fé, Pai. E nós cremos, nós confiamos, nós cremos, Senhor, no poder da oração, nós cremos, Senhor, no poder da fé. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor tem o melhor para nós, que nós venhamos dar graças, Senhor, pelo dia de hoje, pelas decisões, que nós venhamos, Senhor, ter comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.